A ideia toda da Pagã é pensar nessa espécie de peça teatral que é desmembrada no espaço expositivo. E o prelúdio ele está aqui só no libreto, mas eu posso contar para vocês. O prelúdio é o seguinte: era uma mulher que vivia bem, vivia bem, vivia bem. Dava certo, pelo menos nada falou e ninguém falou. Ninguém disse que não, era certo, pois. A ideia é que a gente tem essa Pagã, que é uma personagem, mas também é como um arquétipo, ela pode ser várias outras personagens. Uma referência importante é a Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, que também fala da jornada de uma mulher. E uma outra referência importante é um mito que é relacionado à Vila dos Mistérios em Pompeia. Então é um mito de Ariadne que, segundo o mito, ela desce ao nível animal, se coloca de 4 e aí ela passa por uma série de etapas e depois ela renasce e, enfim, num matrimônio com Dionísio, que é o deus do teatro e do vinho. Então essas são as duas principais referências e a gente usa isso como um pano de fundo porque a gente construiu aqui. A Minotauro é uma performance. A ideia dessa performance é pensar, e se a Minotaura for uma fêmea? Como é que a gente pensa um bicho que também tem essa selvageria, também tem essa força erótica e animal, mas sem o falo? Então a gente fez essa performance, que são essas 3 mulheres bailarinas que fazem essa coreografia aqui no espaço, pensando que o espaço da exposição é o labirinto das Minotauras, pensando também que as Minotauras não são monstras e que o Minotauro não é um monstro, mas é um bicho híbrido. A gente tem aqui 3 mulheres, então a gente tem um pouco da ideia de trazer essa Pagã para o corpo de outras mulheres, que não são o meu corpo, que não são um corpo mitológico. São 3 performers que colaboraram e posaram para essa pintura. E em cima a gente tem uma espécie de pano de cena, como se fosse um cenário mais teatral. Então a ideia é criar uma cena dentro de outra cena. E aqui a gente tem 2 imagens de um corpo que traz um pouco mais de tensão. E a gente achou importante ter uma parte que mostra que esse corpo vive uma luta interna. Então é quase como se todo o resto fosse o desejo, esse ideal, mas na verdade o nosso corpo está o tempo inteiro nessa batalha, nesse misto de dor e gozo. Então essa é um pouco esse contraponto. O vermelho primeiro vem dessa referência de Pompeia. Então, esses afrescos de Pompeia, que são afrescos que têm uma cor muito vermelha, porque eles são feitos de pigmento natural. E tem também uma vontade que eu tenho de pensar o vermelho como, para mim, a cor mais cor de corpo, pensando não no corpo como pele, mas o corpo interno, órgãos, vísceras. Se a gente for retomar a ideia de uma narrativa, ela passa pelo portal, ela vai ao nível animal, ela passa por uma série de Minotaura, a dor da Electra, a cabra, onde ela se coloca mais de 4, fica mais animal ainda. E aqui no final ela tem quase que um êxtase que acontece pelo corpo, e não apesar do corpo ou não negando o corpo, mas é um êxtase que acontece pela essa entrega do corpo, pela matéria física.